verdade, assim, eu acho que o chamado pastoral, a pessoa tem que gostar de pessoas. Já começo por aí. Então, a verdade é que eu já era pastor mesmo sem ser pastor. Sim. Então, Davi, ele já tinha um chamado, mas ele não tinha a unção, mas ele já exercia. Então, tem gente que acha assim, não, quando eu receber a unção, eu vou exercer. Não, você tem que exercer antes. Então, eu já parava para ouvir as pessoas, eu já orava por pessoas, eu já me compadecia das pessoas, eu já me dedicava, eu gastava o meu tempo com pessoas. Mas dentro de mim, eu falava, ser pastor nunca. Mas eu já exercia. Eu só não era separado para aquela função. Sim. Mas eu acho que Deus já vinha me treinando. Até que eu falei que chegou um momento em que parece que o Espírito Santo falou, é agora. E aí me veio um convite, né, para assumir uma igreja que tinha fechado. Não tinha lógica de eu aceitar. Tava eu e a minha esposa, eu falei, e aí? Ela disse, vamos embora. E você sempre fugiu, né? E eu sempre fugi. Os meus pastores falavam assim, eu vou te enviar para tal igreja. Como eu sabia que o meu pastor não gostava que a gente faltava na escola bíblica, eu faltava. Aí ele recuava. Então eu sempre fugi porque eu sempre fui uma pessoa muito materialista. Então eu dizia assim, olhando para os meus pastores que viviam da obra, eu dizia assim, passar por isso jamais. Ter que depender de igreja. Receber nome de que está roubando a igreja. O psicólogo, ele separa lá 45 minutos, ele tem a paga. Se passar do horário, ele ganha. O pastor, ele fica 3 horas ouvindo uma pessoa e alguém diz, não gosta de trabalhar. O pastor tem que estudar para pregar. O pastor tem que chegar cedo e é o último a sair. Ele tem que jejuar. Então, assim, esse cara, desculpa, esse cara é vagabundo. Não, interessante Não é nisso. maravilhoso Não, isso que você tá falando. e é o interessante nisso que, poxa vida, porque quando, por exemplo, o pastor tira férias ou compra um carro novo, nossa, o pastor tá bem. prosperando. É o meu dízimo. Como se o pastor não fosse digno do seu trabalho, digno do seu salário. Aí o que acontece? A pessoa fala, nossa, mas o pastor tá trocando de carro, uma coisa tá boa, hein? Mas peraí. Então o advogado não pode trocar de carro também, então o administrador de empresas não pode trocar de carro, né? O empreendedor, a gente tem, né? E assim, cada um desses profissionais, eles têm uma carga de horário. Das 8 às 6, das 8 às 5. O pastor não. Não tem. O tempo todo. 3 horas da você manhã alguém liga, ele tem que atender. Você que crê que tem chamado de ser pastor? Pega a sua cruz. Cara, Não, mas deixa ele contar. não, isso. E é bíblico, né? Que pastores, os homens de Deus, têm que ser muito bem Honrados. tratados, por Honrados. sinal. Honrados, Sim. né? Pode terminar aí, pastor. Então, e aí a doida da minha esposa aceitou e falamos, vamos embora. Só que a igreja estava fechada. Abrimos a igreja, tinha eu, minha esposa, minha mãe, minha irmã, que era mais desviada que tudo. Assumi a igreja no domingo, na quarta-feira tinha que pagar o aluguel. Quando era culto de Santa Ceia, o povo não ia, porque eles diziam, estamos em pecado, não podemos participar da ceia. Meu Deus do céu. Então o culto mais vazio era o da ceia. Um dia chega minha prima lá e ela foi obreira, porque nem obreiro nós tínhamos. Então na época não tinha músico, eu soltava o playback, corria pro microfone. Nossa, época do playback, cara. Mas não era da época acho que da fita ainda. Nossa, só as Cassiane rolando solto. Então passava direto, aí você tinha que ir lá e... Meu Deus. Então era um desafio, e uma vez eu lembro que nós não tínhamos obreiro, aí chegou essa minha prima de Natal e ela foi servir ceia. Ela viu lá a nossa correria só de 2 pessoas, e ela pegou a bandeja, ela toda errada, né? Só que era o que nós tínhamos no momento. Eu me lembro que eu tenho uma cunhada, ela ia no culto na quarta-feira, na sexta-feira ela estava num samba. E era um desafio, era uma loucura.
E Jesus só mandava gente problemática. Sabe a caverna de Adulão, os endividados? Sim, os rejeitados, os anulados. Até hoje eu estou falando para Jesus, quando é que eu vou sair dessa caverna? Porque é só gente assim que chega. Só que eu percebo que se Jesus está mandando pessoas assim, é porque a gente tem a capacidade de transformar elas Sim, através do amém. poder da Amém. cruz. Amém. Glória a Deus. Então é um desafio, mas é o que eu disse para o Gui. É muito gratificante. Às vezes você chega na igreja sangrando. Às vezes você chega na igreja dizendo, poxa, acho que eu vou fechar. Uhum. Só que aí quando acaba o culto, alguém te abraça e fala, eu precisava ouvir isso. Alguém chega ali e conta a sua história e fala, olha, se não fosse por você, eu tinha tirado a minha vida. Aí você olha para o seu sangramento e você fala, não é nada. É isso. Não é nada. Tô fazendo o que já fizeram por mim. Ô, E Bispão, aí a gente segue em frente. e aí você assumiu essa igreja há 12 anos atrás, né? 12 anos atrás. Ela ia fechar. E aí você tinha que pagar o aluguel na quarta. Na Fiquei quarta-feira. curioso. E aí? Então aí, como nós tinha uma sede, a sede ajudou a primeira, Ah, tá. a segunda. Quando chegou no segundo mês, a sede disse assim, ó, nós não podemos mais ajudar. Estamos abrindo uma igreja em Florianópolis e nós não podemos ajudar. Eu olhei para aquilo desempregado, que eu abri mão Do emprego. do emprego. Na verdade, eu tentei a recolocação no mercado de trabalho. As portas se fecharam por 8 meses. Meu Deus. E você nunca teve dificuldades, tá? Nunca tive, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu contei pro Gui, eu era analista fiscal da PwC, da Price. Nossa. Então estava crescendo, trabalhando na Pfizer, do lado de casa. Estava bem. Daqui a pouco Jesus me tira daquele conforto e diz, você vai pastorear. Eu que sempre disse que não ia depender de igreja, não ia viver da fé, me vejo agora com as portas fechadas e tendo que depender de quem? Dele. Com o desafio agora de pagar minhas contas e ter que pagar o aluguel da igreja. Como é que eu pagava o aluguel da igreja? Usava o meu limite que eu falei para ele. Então, o que eu fazia? Eu pagava o aluguel, quando entravam as ofertas, ia ficando aquele rombo. Um dia chego no banco, tiraram o meu limite. Fui falar com a gerente. A gente falou, ó, aconteceu isso aqui, tal, 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 e eu não sei o que está acontecendo, e eles estão tirando o seu limite. Eu saí dali revoltado, disse, Jesus, e agora? Como é que eu vou pagar o aluguel da igreja? Ele disse, quem disse que eu preciso do seu limite? Ignorante, né? Se fechar, problema é teu. Falei pro Gui, tem 10 anos que eu não sei o que é pagar o aluguel com limite. Mostrei para ele meu limite. Quanto que é? R$100 hoje. É pra não... Porque Jesus falou para mim, limite. eu não preciso do teu jeitinho, Sim. eu não preciso do teu limite, eu não preciso que você se endivide, a obra é minha, quem cuida sou eu. Amém. Então eu aprendi a viver pela fé da pior maneira, foi na dor. Porque até então é bom você ter segurança, mas quando você decide caminhar com ele, ele tira o chão, ele tira as muletas. E aí ou você anda ou você cai. E aí eu não queria andar. Uhum. Eu queria me apoiar em alguma coisa. Só que ele tirou o meu apoio. Quando ele tirou o meu apoio, eu comecei a viver milagres. Meu Deus. Porque aonde a igreja está, o dono mora em cima. Uhum. Ele nunca desceu para cobrar um aluguel. Eu nunca trazei um aluguel. Nós pagamos em dia. E a gente não tem nenhum empresário que banca a igreja. A gente tem um Deus que é provedor, que abençoa pessoas e elas semeiam. Então eu estava dizendo para o Gui, eu que era um cara totalmente materialista, que queria viver dos meus recursos, do meu esforço, eu tinha pouco resultado. Quando eu abri mão e comecei a viver na dependência dele, hoje eu estou vivendo milagres.